Bom dia, pessoal, mais uma aula que a gente tá junto. Eu continuo falando pra vocês que eu tô com muita saudade. Eu não sei se já soltaram, mas eu e o Jefferson, a gente fez alguns desafios no Instagram pra vocês. Então acho que vai aparecer um desafio por semana. Pessoal, participa lá, vai ser legal, vai ser divertido. A gente vai se divertir vendo quem consegue acertar cesta, quem consegue dançar, quem consegue fazer um desafio lá de polichinelo. Então vamos que vamos com a gente, tá bom? E hoje eu vou continuar nossa aula dos comportamentos competitivos e cooperativos. A semana retrasada, há 15 dias eu falei para vocês sobre comportamentos competitivos e agora eu vou falar para vocês sobre os comportamentos cooperativos. Então, o que é cooperação? Cooperação é o ato de estar com muitas pessoas, independente se eu convivo com elas ou não, e eu tenho o mesmo objetivo. Eu interajo com essas pessoas no grupo a qual eu estou, num objetivo maior. Todos têm, na realidade, o mesmo objetivo a ser alcançado. Então, essa interação, ela vai fazer com que todas as pessoas trabalhem juntas para alcançar ações conjuntas que são o mesmo objetivo. E alcançando esse mesmo objetivo vai ser vantajoso para todas as pessoas. Então, isso é cooperação. Mas, na nossa sociedade globalizada, o que normalmente a gente vê não é essa cooperação. O que mais a gente vê na nossa sociedade globalizada é a competição. Embora existam lugares que sejam mais competitivos e outros lugares mais cooperativos, sempre se sobressai um. Então, na sociedade globalizada capitalista, a gente vai ter o predomínio aí da competição, do comportamento competitivo. E isso, ele se dá por questões econômicas e políticas, e essas questões econômicas e políticas, elas vão permear as nossas ações, tanto nas escolas quanto nas famílias, tá? A gente vê muita competição. Na aula passada, nas atividades que eu dei para vocês, que eu perguntava, vocês são competitivos? Muitos escreveram, muito competitivo, eu só gosto de ganhar. E isso se deve a essa sociedade globalizada capitalista que a gente está inserido, tá? Só que, mesmo com toda essa globalização, existem alguns lugares que a gente vai ver comportamentos cooperativos na sociedade como um todo. Eu não estou falando de comunismo e socialismo, tá? Eu vou trazer para vocês uma comunidade, que é a comunidade Inuit, que são os esquimós. E aí, para falar dessa sociedade, eu vou ler um texto aqui para vocês, tá bom? O povo Inuit, uma sociedade cooperativa no Ártico canadense. A ordem social dos Inuit foi inteiramente fundada sobre a família ampliada, que proporcionava uma grande esfera social de segurança pessoal. Padrões disseminados de reciprocidade e partilha de alimentos eram evidentes. Esforços cooperativos eram geralmente necessários para assegurar o sucesso de uma caçada. Não era possível que um caçador fosse extremamente bem-sucedido enquanto outros tinham grandes dificuldades de fazer uma única caçada. Numa sociedade capitalista, o preço dos alimentos teria sofrido uma grande alta, refletindo o princípio da oferta e da procura. Isso não poderia ter acontecido na cultura inuit tradicional. O esquimó reconhecia que, a despeito de sua boa sorte momentânea, num futuro próximo, ele poderia se ver necessitado. Assim, o melhor lugar para guardar o excedente pessoal era com aqueles que na ocasião estavam necessitados. Desse modo, ajudavam a assegurar sua futura segurança. Num espírito semelhante, o conceito de propriedade privada era desconhecido para os Inuit.
A propriedade pessoal consistia de coisas como armas, ferramentas, ornamentos e roupas confeccionadas pelo próprio indivíduo. Esses itens não eram privados porque não pertenciam ao indivíduo, mas a seu papel na sociedade esquimó. Tomar emprestado ou partilhar a propriedade pessoal era uma prática comum. Até mesmo a terra estava aberta ao uso de todos os membros do grupo. Pertencer tinha um sentimento frequentemente invertido nas culturas primitivas. As pessoas pertenciam à terra e não a terra às pessoas. A sociedade inuit canadense tradicional era organizada de maneira que uma pessoa podia satisfazer suas próprias necessidades e as do grupo como o mesmo ato. Havia muitos benefícios a serem recebidos pela cooperação, por exemplo, a própria vida e uma melhor qualidade de vida. E nenhuma vantagem na destruição ou no enfraquecimento de contribuintes em potencial. A partilha era um componente fundamental à vida. Os padrões de partilha eram refletidos e fortalecidos na brincadeira e jogos dos inuits. Por intermédio de brincadeiras e jogos, a criança esquimó aprendia os mesmos padrões de comportamento que via nas atividades dos adultos. Isso que a gente viu é um padrão bem diferente do nosso, de partilhar tudo, mas a criança aprender desde pequena, entre jogos e brincadeiras, o que vai acontecer na vida adulta, acontece isso nas nossas casas também. Quando as meninas brincam, as meninas e os meninos brincam de casinha, de dentista, de médico, das profissões ou das ocupações que existem no mundo adulto, tá aprendendo. A gente aprende o capitalismo, eles aprendiam a cooperação. Então, na realidade, para aquela sociedade servia isso, porque eles tinham questões climáticas que interferiam muito aí. No Brasil, a gente tem a vantagem de ser um país quente, tropical. Então, desvantagem para quem não tem dinheiro nenhum. Mas eles conseguem sobreviver mesmo assim. Eles moram nas ruas. Então, a cooperação para aquela sociedade servia. E aí, eu linkei 2 vídeos aí que eu quero que vocês assistam. E aí a minha pergunta para você é: de que forma o compartilhar está presente nas ações e relações durante a realização das atividades? Eu quero que você responda aí depois de ver esses 2 vídeos, tá? Então, que ações estão presentes na relação durante a realização das atividades? É competitiva? É cooperativa? Tem atividade 1 e 2, tá bom? Então, depois que a gente viu essas formas de vidas cooperativas, a gente já falou um pouco, né? Deu uma forma na nossa competição. Aí a gente vai ver vivenciando jogos cooperativos e competitivos. A gente sempre, eu já falei isso na outra aula, quando a gente fala de jogos competitivos e cooperativos, a gente coloca eles em extremos opostos. E na realidade nem sempre isso acontece, que a competição e a cooperação estarão em extremos opostos. A falta de compreensão que a competição e a cooperação podem estar presente, ela está enraizada por causa do nosso individualismo. A gente só pensa na gente. Eu tenho que fazer o gol, eu tenho que ser melhor, eu. E isso acaba dando só competição e a gente não consegue ver que existe uma cooperação até mesmo em jogos competitivos, tá? Então a cooperação entre os competidores é necessário para que o jogo se concretize, senão não existe jogo, tá? E será que a competição e cooperação podem coexistir nas práticas corporais? A competição e a cooperação, elas podem e devem estar presentes aí nas atividades, nos jogos em conjuntos, tá? E isso vai acontecer em diferentes situações. Pode ser em jogos, em brincadeiras, em lutas, em ginástica, em atividades recreativas.
isso pode estar presente, tá? Porque isso vai depender do relacionamento entre as pessoas e do espaço que elas estão inseridas, tá? Quando eu falo pra vocês assim, ó, a gente vai fazer atividades fora, na quadra descoberta com bola, e na quadra coberta a gente vai tentar fazer atividades de ginásticas, outros tipos de atividades. Porque a gente tem que compreender que nem todas as pessoas gostam de atividades com bola. Então, a gente vai cooperar para as pessoas que gostam de atividades com bola fazer essa aula. E uma outra atividade sem bola, a pessoa que gosta da bola tem que cooperar com a pessoa que quer fazer aquela atividade. Então, é uma cooperação entre vocês para que a gente consiga realizar algumas atividades, tá? E aí, eu quero propor para vocês verem e observarem aí um texto de um autor que eu gosto muito, 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 muito. Eu sempre tô lendo alguns textos dele que eu acho inteligente, inteligentíssimo, tá? Eu sou super fã. Que é do Rubem Alves, e ele propôs aí a diferença, um antagonismo. O texto é antagonismo, tênis de campo e frescobol. Então a gente vai ver esse texto e a partir desse texto a gente vai pensar sobre competição e cooperação. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário e a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem exata noção do ponto fraco de seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper e derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la corretamente, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário, porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. Será que alguns de vocês jogam frescobol ou só jogam tênis sem a rede? Pensem aí o que vocês acham. E aí vai entrar nossa segunda atividade de hoje, tá? Considerando as ideias apresentadas no texto que a gente acabou de ler do Rubem Alves, você concorda com o contraste estabelecido pelo autor entre os aspectos competitivos do tênis e cooperativos do frescobol? Qual é a sua opinião a respeito disso? E aí agora a gente vai entrar num outro item, né? Que são os níveis de cooperação na competição, tá? A gente só entra para competir para ganhar? O ganhar é o que nos motiva. Eu sei que muitos de vocês vão falar isso, tá? Mas eu quero mostrar um outro lado para vocês. Na competição, a gente só vai pensar, vamos pensar nas descrições aí que o Rubem Alves fez tão bem. A gente vai entrar nessa competição só para superar o outro. Na hora que a gente supera o outro, para o jogo. E aí quando para esse jogo, é prazeroso? Essa parada de jogo? Será que existem outras possibilidades de ganhar em competições que se caracterizem por ser mais cooperativas? Ou a gente só quer ser competitivo e interromper esse jogo toda hora, tá? O jogo competitivo, os jogos competitivos nas culturas cooperativas não parecem constituir um grande problema, porque nunca é uma questão de vida ou morte. Quando a gente joga, a gente sempre joga pensando na finalização.
E aí a gente coloca aqui como a morte do jogo, como o término do jogo, tá? Embora o jogo seja estruturado de forma competitiva, os jogadores o encaram de uma maneira amistosa e cooperativa. Na realidade, pessoal, é isso que você faz quando você vai no Serete jogar uma partida com outros jogadores. Você vai amistosamente. Quando a gente faz um amistoso, por mais que tenha toda a competição envolvida, existe a cooperação entre duas equipes e a cooperação entre os membros da própria equipe. Embora os indivíduos possam se esforçar para fazer o melhor possível, não há vergonha pelo fato de alguém se sair melhor e não há qualquer animosidade contra os adversários. Pessoal, não tem problema uma pessoa ser mais habilidosa do que outra. Essa mais habilidosa, ela pode te ajudar. É isso que vai fazer com que as pessoas cooperem. Os mais habilidosos ajudando os menos habilidosos e os menos habilidosos se deixando ajudar. É assim que vai acontecer os jogos dentro de atividades físicas, tá? Eu não tô falando de treino, tá, pessoal? Eu não tô falando de um jogo Palmeiras e Corinthians, eu não estou dizendo isso, tá? Eu estou dizendo dentro das nossas aulas de educação física. Eis uma competição saudável e mutuamente reforçadora. Se fôssemos capazes de manter esse tipo de perspectiva em nossos jogos cooperativos e na vida competitiva, não teríamos os problemas que agora são evidentes. Se a gente conseguisse se ajudar, a gente não ia sofrer tanto como estamos sofrendo agora com essa pandemia. Porque na realidade a gente é tão individual que agora quando a gente precisa de cooperação, a gente não consegue cooperar com o outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente não consegue ter empatia pelo outro e ser generoso. A gente só pensa no nosso próprio umbigo. O que eu preciso fazer? O que é pra mim? Ah, essa internet não tá pegando, então eu descasco, eu brigo com todo mundo porque eu preciso, eu quero. Será que do outro lado não tá tendo um esforço sobrenatural de estar colocando tudo para essa internet funcionar? Eu acho que é um aglomerado de pensamentos que a gente precisava ter mais no nosso dia a dia para a gente conseguir ter várias aulas bem legais de atividade física. Eu espero que tudo isso que a gente está passando coopere com a gente lá para frente quando a gente voltar. Talvez quando os membros da nossa sociedade estiverem socializados para uma índole mais cooperativa e humanista, seremos capazes de usar os jogos competitivos de uma maneira amistosa e jovial. Isso é um texto do Orlik, do TVI. Ele é um grande estudioso de cooperação e eu quis trazer isso para vocês. Mas a gente vai ter muitos pontos de vista, mas esse ponto de vista que a gente viu desse determinado autor vai falar pra gente que competição e cooperação não são opostos, tá? Que competição e cooperação podem ser, dentro de uma mesma atividade, elas podem ser situações complementares inerentes de um mesmo jogo, tá? A competição normalmente a gente faz em detrimento de um adversário ou em detrimento ao tempo. Só que para a gente conseguir fazer essa competição com outra pessoa, talvez a gente precise da cooperação de várias outras. Eu vou colocar para vocês um jogo de capoeira. Para dois estarem jogando, competindo no centro, a gente precisa ter uma roda, a gente precisa ter pessoas batendo palma, cantando e tocando. Então, nas lutas, a gente precisa de competição e cooperação, tá? No judô, a gente tá em embate com o outro, mas em volta, e mesmo na hora ali a gente tem que cooperar. Quando a gente pega no kimono, é uma cooperação, porque por mais que você tire a mão do outro, tente tirar a mão do outro, é na cooperação de quando a gente se junta no kimono que aí a gente vai competir. Então são vários exemplos que a gente pode ter aqui de competição cooperativa, porque a gente fala muito de jogo coletivo, né?
no coletivo é mais fácil você ver essa cooperação. Os membros do próprio grupo, eles coletivamente, eles têm o objetivo de fazer o gol ou a cesta do outro lado, né? Só voltando um pouquinho, quando a gente fala dos mais habilidosos cooperarem com os mesmos habilidosos, para ficar mais fácil para vocês entenderem quando eu falo isso, numa competição mesmo, num jogo de futebol profissional, você tem os que brilham mais, né? O Neymar é um nome que brilha muito, mas ele tem outros companheiros de campo que brilham, mas não brilham tanto, mas tem um brilho muito bom. O Marquinho, que é o companheiro dele, tudo bem que é outra posição, um é atacante e o outro é defesa, mas eles estão no mesmo time. Quem brilha mais? Então, um tem que cooperar com o outro. E isso tem que ser trazido também para as aulas de educação física, tá bom? Então, a gente tem vários níveis de cooperação. Eu coloquei aqui que os níveis de cooperação determinam o tipo de competição que a gente vai ter. Eu coloquei não vou chamar isso de tabela, tá? Eu vou chamar de... É como se fosse um gráfico para vocês entenderem. A gente tem tipos de competição e níveis de cooperação. Quanto mais a gente melhora esses níveis de cooperação, a gente vai ter competições menos cooperativas, tá? A gente tem uma competição predatória. Quando eu abaixo, eu coloco competição menos cooperativa. Mas aí eu também tenho o outro lado. Eu também posso ter uma competição solidária e depois ter uma competição mais cooperativa. Então, em várias competições, eu posso baixar o nível para ter um nível mais cooperativo. E aí, isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu dividi aí, fiz uma tabela em competição solidária e competição predatória. O que é uma e o que é outra. Eu vou explicar para vocês, depois a gente vai fazer 2 exercícios a respeito disso, tá? Lá no plural. Então, o que é competição solidária? O valor maior do jogo não está no resultado, mas no próprio ato de jogar. Então, é o que eu falo para vocês. Quando a gente está jogando e tá gostoso jogar, eu jogo porque eu quero me exercitar, meu objetivo pode ser ganhar, mas não precisa ser a qualquer custo, eu tô fazendo essa competição solidária, tá? O prazer de ganhar não é maior do que o prazer de estar em jogo, foi o que eu acabei de falar para vocês. O mais prazeroso é eu estar dentro desse jogo, eu estar participando desse jogo. A cooperação entre os jogadores é maior, dando a eles maiores possibilidades do exercício de suas capacidades. É a ajuda mútua que vai ter entre os mais habilidosos, os menos habilidosos e esses menos habilidosos deixando com que o jogo flua e ajudando com o que sabe fazer, tá? Perder não tira a autoestima de ninguém, pelo contrário, estimula a procurar formas de superação para o próximo momento. Então, eu vou estar junto, perdi, mas eu vou querer continuar jogando, porque o mais legal é estar jogando. Tem-se a noção de continuidade, não de fim, pois o aprender a jogar não termina quando o jogo acaba. Vai além. Cada jogo é um recomeço com possibilidades de aprimoramento. Eu não sei quem já treinou aí algum esporte. Quando eu jogava handball e tinha os coletivos, eu acho que era bem isso. Porque na realidade, quando você faz coletivo com o seu próprio time, é lógico que tem a rivalidade ali, é lógico que todo mundo quer ganhar, mas todo mundo tem que acertar, porque depois dali a gente vai jogar com outro time. Então tem que haver uma cooperação dentro desse time que é digamos, o titular e o reserva, só que vai acontecer um jogo ali entre titulares e reservas, mas todo mundo tem o mesmo objetivo, o objetivo de ganhar uma competição maior. Eu acho que essa competição solidária fica bem evidente aí, mas eu acho que a gente pode trazer isso para dentro da escola.
E a competição predatória? O resultado do jogo é percebido como questão de vida ou morte, então se eu não ganhar, eu sou horroroso, eu sou muito ruim, o juiz roubou, aí entra uma série de coisas, né? Vencer significa viver, de ter fama e sucesso. E perder significa morrer, fracassar. Então, se eu ganho, eu sou bom, eu tenho moral. E vai fazer o que com isso? Vai levar isso pra sua vida? Ah, porque no ensino médio eu jogava muito bem. E aí, legal, continua jogando na vida adulta? Tem que pensar nisso, viu? Melhor continuar jogando na vida adulta. Nessa representação, existe a rivalidade e o adversário é considerado um inimigo que precisa ser eliminado ou destruído. Então, não me importa se eu machuque, se eu destrua, eu tenho que ganhar. Mesmo que haja cooperação em uma mesma equipe, é uma concorrência interna para se ganhar uma posição de destaque. Não importa que meu time tenha ganhado o jogo, o importante é ter sido o melhor de todo mundo, né? Promovendo o individualismo e ações desarticuladas. Não adianta a gente ter um melhor, é um conjunto, é o que a gente fala depois que o Brasil perde de todas as Copas do Mundo. E só tava dependendo de um, e aí quando ganha, em 2002 ganhou, nossa, o Brasil era um conjunto, jogou em conjunto, um cooperava com o outro. É isso que a gente tem que ver, pessoal, que existe cooperação dentro da competição. E qual a melhor forma de competição? Na realidade, não existe uma melhor forma de competição. A competição, ela é importante, tá? Em todos os sentidos. A gente tem que fazer uma competição num ambiente cooperativo. Vai existir competição. Eu não tô aqui falando pra vocês, pessoal, eu sou a Madre Teresa de Calcutá e eu tô falando pra vocês que tem que ser só cooperativo. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente pode ter práticas mais prazerosas dentro das atividades físicas que a gente faz dentro da educação física, cooperando mais com os outros, tá? A gente fazer uma competição não predatória, a gente fazer uma competição solidária. E a gente ter sensibilidade, né? E incentivar. E fazer com que a gente se habitue a fazer isso pro nosso dia a dia. E aí eu encerro com vocês. Um beijo, tô morrendo de saudades. Faz minha aula prática, hein? Quero só ver quem vai fazer os alongamentos. Tem as atividades teóricas para serem respondidas. Faz minha aula prática, hein? Não vai me deixar fazendo sozinha. Beijo, fiquem com Deus.